Olá a todos, gostaria de iniciar cumprimentando a banca, aos coordenadores da disciplina de TCC, meus familiares e amigos. Eu me chamo Alexandro Demétrio da Silva, aluno do nono período do curso de Direito do Centro Universitário Estado do Ceará, Unidade Moreira Campos. Vou apresentar o meu trabalho de pesquisa com o título Abandono Afetivo Inverso, a responsabilidade civil advinda do desamparo ao genitor idoso no âmbito familiar. Eu tive como orientadora a professora Mônica Cavalieri. O interesse pelo tema ele se deu através de um trabalho que tive com uma instituição que cuidava de idosos. Neste trabalho fizemos arrecadações de alimentos e quando fomos deixar, pudemos ouvir um pouco da história de vida dos idosos que lá vivem. Diante desta vivência, houve o interesse do tema. Com relação à problemática do tema, de que forma o Estatuto do Idoso poderá ser usado para intermediar a questão do abandono afetivo. O objetivo geral da pesquisa é identificar a responsabilidade dos filhos adultos que abandonam seus genitores e avaliar a possibilidade da reparação pelos danos morais causados ao idoso que sofrem do abandono afetivo. Os objetivos específicos da pesquisa foi identificar o direito do idoso dentro da Constituição Federal, explanar o Instituto da Responsabilidade Civil, verificar a responsabilidade civil dos filhos que abandonam seus genitores, explicar o Instituto do Abandono Afetivo, analisar a possibilidade de indenização de danos morais do abandono. A metodologia do presente trabalho ele se utilizou de uma bibliografia de pesquisa bibliográfica. A coleta de dados utilizou-se de doutrina, jurisprudência e legislação. Tive como base alguns autores, como Paulo Lobo, Silvio de Salvo Venosa, entre outros. O trabalho ele foi dividido em 3 sessões. Na primeira sessão, tratará da família, expondo-se um breve histórico da evolução da entidade familiar, apresentando o direito de família no Brasil e seus princípios. A segunda sessão ela é destinada ao abandono afetivo inverso, elucidando o princípio da afetividade e o dever de cuidar dos filhos em relação aos seus pais idosos. Na terceira sessão, se dedica à análise da responsabilidade no caso do abandono afetivo inverso em relação aos idosos, trazendo noções acerca da responsabilidade civil e a reparação civil no âmbito familiar. Dando início ao trabalho, o conceitual termo família é algo complexo hoje. Ao longo dos anos, o significado de família ela veio sendo alterado. A família antes conhecida como tradicional, ela era composta pelos pais, pelo pai, mãe e filhos. Atualmente, o entendimento jurídico sobre a família comporta vários tipos de família e visar dar conta de toda a complexidade dos fatores que unem essas pessoas. No Código de 1916, o homem tinha o dever do sustento da família, ficando a esposa responsável pela educação dos filhos. O Código de 2002 reafirma o princípio constitucional da igualdade de direitos e deveres do cônjuge, estabelecendo que ambos são obrigados a manter a manutenção familiar e a educação dos filhos. Já no direito de família, o princípio da solidariedade tem grande importância, a qual apresenta a relação entre os membros, o dever mútuo, a assistência, que haja respeito aos filhos, cônjuges e companheiro. Na questão do afeto, que haja a compreensão, a cooperação entre os membros, com o intuito de construir uma sociedade justa e livre. A Constituição Federal, apesar de prever o seu princípio de solidariedade em seu artigo 3º, inciso 1º, não limita somente esse dispositivo, apresenta também no artigo 226, 227 e 230, relacionando-se à proteção do grupo familiar, da criança, do adolescente e dos idosos. O conceito de idoso, no passado, as condições de vida do ser humano eram precárias em relação à saúde, à higiene, ao saneamento básico. Com tudo isso, a expectativa de vida não ultrapassava os 45 anos e eram considerados aqueles que ultrapassassem essa idade. Já na situação atual, a expectativa de vida aumentou para os 60. Atingindo essa idade, o indivíduo já se caracteriza como idoso.
Vale lembrar que antes do Estatuto do Idoso da Lei 10.741 de 2003, já havia sido promulgada uma lei de política nacional do idoso, a Lei 8.842 de 94, que buscou regulamentação na proteção do idoso, mas acabou sendo ineficaz e limitada por não tratar de assuntos abrangentes em relação à tutela do idoso. Vamos falar um pouquinho agora sobre o abandono afetivo inverso. A família é o fruto da evolução da sociedade. Nela nasce o propósito da proteção e de cuidado. É através do convívio que saem os primeiros laços e a afetividade entre os indivíduos. Segundo Paulo Lobo, a afetividade é o princípio que estabiliza a relação socioafetiva na comunhão da vida entre os familiares. E este valor se destacou na Constituição Federal de 1988, resultado da evolução da família como um dos princípios fundamentais do ordenamento. Pode-se dizer que a afetividade, além de ser um elemento importante no meio familiar, também se tornou um elemento crucial para uma vida digna. Mesmo dentro do ordenamento como um dos princípios fundamentais, o afeto está relacionado à solidariedade, à reciprocidade, ao cuidado, à responsabilidade, enfim, a um conjunto de emoções e sentimentos que ligam as pessoas entre si. É importante entender que a compreensão do abandono afetivo ele vem da falta do cuidado permanente, do desprezo, do desrespeito, a falta de amor, a indiferença com o idoso, o que leva o responsável legal a praticar essa conduta que está previsto no artigo 3 da Lei 10.741 de 2003. Lá descreve da seguinte forma: é a obrigação da família, a comunidade, a sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação e demais cuidados que permitem a vida em dignidade. O abandono ele é causado constantemente quando o idoso acaba sendo considerado um obstáculo para os seus familiares. A família atual é composta por menos filhos do que antigamente. Logo, existirão menos pessoas dispostas a cuidar dos seus genitores, que geralmente, ao chegar à idade avançada, ela dependa de auxílio parcial ou até total do seu tempo. Buscando a responsabilidade do abandono, não tem o objetivo de obrigar o afeto à família, proporcionar o objetivo de obrigar o afeto, mas sim proporcionar ao idoso uma velhice digna, promovendo uma boa qualidade de vida através do convívio com seus entes. Além de conscientizar os filhos acerca do dever de cuidar com os seus genitores. O próprio Estatuto deixa claro que a reciprocidade dos filhos na questão do cuidado na velhice dos seus genitores é prestado total auxílio para a necessidade. Na falta deste cuidado, pode ser transferida a responsabilidade aos seus familiares. Da questão da responsabilidade no abandono afetivo inverso, em relação aos idosos, ficou evidenciado que a Constituição de 1988, contribuiu para a efetivação e a promulgação do princípio fundamental do homem, buscando cada dia mais a efetivação do Estado junto à sociedade, garantindo a assistência básica necessária para a sobrevivência. A responsabilidade civil é uma verdadeira evolução da sociedade, pois são através deste instituto que são impostas as posições de igualdade e de ordem entre os indivíduos, pois sem ela a parcela mais fraca da sociedade ainda seria oprimida. A responsabilidade civil pode ser classificada de forma objetiva e subjetiva, sendo o seu elemento de culpa o diferencial. A responsabilidade objetiva ela se dará independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando que fique configurado o nexo causal da atividade com o objetivo atingido. Já a responsabilidade subjetiva ela se dará quando o ato do ilícito atingido do seu resultado em razão do dolo ou da culpa. O Estatuto do Idoso tem o objetivo de proteger o direito da pessoa idosa, prevenir a violência e o descaso em relação aos mesmos, punindo aqueles que com violência
física ou psicológica, elas praticam. A questão do afeto, ela vem através do carinho e amor. Não existe lei que determine a sua aplicabilidade. Através da falta deste sentimento que constatamos as agressões e o abandono vivido pelos idosos. A família que, por obrigação legal, deve resguardar toda a segurança necessária aos idosos sob a pena da indenização. Além da responsabilização civil, o trabalho de conscientização da família e da nova geração no cuidado da pessoa idosa é fundamental. Só assim podemos mudar a realidade dos idosos do atual cenário, ou seja, se a família cumprir com as suas obrigações de cuidar do idoso, dar um cuidado digno, o mesmo apresentará reflexo em sua saúde e o seu bem-estar, passando a ter uma qualidade de vida melhor. Para que os idosos possam ter uma condição de sobrevivência a uma velhice digna, conforme disposto no artigo 1694 do Código Civil, em seu inciso 1º, tem-se que os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Neste caso de dificuldade em que muitos idosos se encontram, como por exemplo, não conseguem prover do seu sustento, muitas vezes a sua aposentadoria não é suficiente, ou em caso de doenças onde fazem do que os gastos mensais sejam cada vez maiores, surge a obrigação do filho em prestar os alimentos. Assim está disposto no artigo 1696 do Código Civil, o direito à prestação do alimento ele é recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os ascendentes, recaindo essa obrigação nos mais próximos em grau. Na falta de um, atingir o outro. Ressalta essa obrigação dos filhos em amparar os pais idosos de suprir as necessidades vitais através da prestação do alimento. Chegando ao fim da apresentação, conforme explanado através desse trabalho, possibilitou analisar que a população idosa tende a crescer cada vez mais. Nos próximos anos, esse crescimento ele diminuirá quando as novas gerações dos anos 90 tornarem idosos. Isso devido à redução da família, que antes ela era composta por mais de 3 filhos, e hoje as famílias elas estão reduzidas a 1 a 2 filhos. É importante ressaltar que precisa de uma aplicação de uma lei mais específica e que crie políticas públicas para orientar esclarecimentos sobre o consentimento, sobre as consequências com aquelas que de forma indireta ou indiretamente venham a cometer tais crimes com os genitores. Muitas vezes a gente acaba percebendo que a falta do cuidado, a falta do afeto, ele vem a dar esses prejuízos aos idosos. Assim, os mesmos acabam ficando doentes e acabam recaindo a uma associação, a uma ONG, a um instituto que venha cuidar deles. Então, precisa que a responsabilidade civil, o direito, o Estatuto do Idoso seja aplicado para que essas famílias possam, de forma direta e indiretamente, ser responsabilizadas pelos atos que cometem aos idosos. Diante dessa apresentação, agradeço a atenção de todos e até mais.